Boa noite. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia a reoneração do diesel para o dia 1º de janeiro e diz que novas medidas econômicas serão anunciadas ainda esta semana. Justiça determina a indenização de quase R$ 1,5 milhão para a família de paciente de Covid-19 que morreu sem receber oxigênio em Manaus. E você vai ver também. Rolezinhos de moto tiram sossego de moradores pelo Brasil. Só em Minas Gerais, polícia recebeu mais de 2.000 reclamações na noite de Natal. No Ceará, jovem morreu baleada. Quase um ano depois da sanção, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, regulamenta lei para fornecer remédios à base de maconha no SUS. E o Rio de Janeiro divulga plano para a festa de Réveillon mais famosa do mundo. Virada terá mais segurança, câmeras de reconhecimento facial e 12 minutos de queima de fogos. Agora no Rede TV News. As polícias do Ceará e de Minas Gerais investigam 2 crimes ocorridos durante os chamados rolezinhos de motos no feriado de Natal. Uma jovem de 18 anos e um de 22 foram baleados durante passeios promovidos por esses grupos. Nas redes sociais, dezenas de vídeos mostram como agem os motociclistas nos rolezinhos. Muitos não usam capacete e pilotam as motos sem o silenciador do escapamento. Na periferia de São Paulo e na região metropolitana da capital, os rolezinhos não dão sossego aos moradores. Aos finais de semana, o barulho aumenta ainda mais. O motor das motos é colocado à prova. Parte da população, principalmente formada por jovens e adolescentes, lota as ruas. Manobras perigosas em via pública, barulhos, em geral cortam o cano de descarga da moto. Isso gera um barulho para além do normal e fazem esses combinados via rede social. Na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, moradores não conseguiram dormir na madrugada de ontem por causa do rolezinho de Natal, que reuniu mais de 50 motociclistas. Em Fortaleza, o último encontro de motociclistas terminou em tragédia. Uma jovem de 18 anos morreu após ser baleada quando o grupo passava por um condomínio residencial. Tauane Silva era passageira de uma moto. As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas. Guilherme Augusto do Nascimento, de 22 anos, também foi baleado em um rolezinho na madrugada de segunda-feira em Matias Barbosa, no interior de Minas. O suspeito do crime é um militar da reserva do Corpo de Bombeiros. Ele disse à polícia que atirou para o alto por causa da algazarra provocada pelos motociclistas. Aqui em Minas Gerais, a Polícia Militar recebeu mais de 2.000 chamadas na noite de Natal de moradores incomodados com o barulho dos rolezinhos. Os encontros de motociclistas ocorreram de forma simultânea em cidades da região metropolitana de Belo Horizonte e do interior do estado. Em Ibirité, um policial militar acertou um motociclista com disparo de bala de borracha quando o homem passou sem capacete por uma viatura da PM. O piloto perdeu o equilíbrio, mas conseguiu fugir. Em Governador Valadares, mais de 40 motos foram apreendidas. Em Juiz de Fora, 10 pessoas foram presas e 90 multas aplicadas. É crime quando eu tenho a questão da direção perigosa e também a contravenção no caso da perturbação do sossego. Então, quem pratica o rolezinho pode sim ser conduzido à delegacia, além das questões administrativas, de multa, remoção de veículo, que também cabem em alguns casos. De acordo com o Detran, se a moto estiver sem o silenciador da descarga, a multa é grave, no valor de R$ 198. Já para quem anda sem capacete e pratica manobras proibidas como empinar o veículo, a infração é gravíssima, com multa de R$ 293, mais a perda de 7 pontos na carteira de habilitação. Em Belo Horizonte, a Polícia Militar vai reforçar a fiscalização nos próximos dias. Nós temos ações preventivas de blitz ligadas a essa semana e na virada de ano nós também temos uma operação repressiva qualificada, que vai, com as nossas motocicletas, fazer uma operação específica para a questão do rolezinho e evitar que aconteça. O motociclista morreu ao ser atingido por uma linha de pipa com cerol na zona norte de São Paulo. Patrick Pereira do Nascimento, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele foi atingido no pescoço por uma linha de pipa com cerol. Patrick era motoboy e tinha comprado a moto há 2 meses. A namorada da vítima estava na garupa e sofreu ferimentos leves.
Ela contou que eles resolveram dar uma volta de moto quando foram atingidos nessa avenida, na zona norte da capital paulista. Os moradores que viram o momento do acidente chegaram a dar um pano para estancar o sangue de Patrick. O uso de cerol em linhas de pipa é proibido desde 2016 com uma pena prevista de 3 meses a 1 ano. E quem comercializa também pode ser punido com o pagamento de uma multa no valor de R$17 mil. O Corpo de Bombeiros realiza um trabalho de conscientização nas escolas para coibir essa prática criminosa. Os riscos variam de um simples ferimento, um dano material ou até mesmo a morte de uma pessoa inocente. Se trata-se de uma grande hemorragia, nós devemos tentar conter essa grande hemorragia. No caso, utilizando um pano de preferência limpo, fazendo compressão no local da hemorragia e aguardar a chegada do Corpo de Bombeiros. Patrick era habilitado e o documento da moto estava regular. Pelo menos 7 presos fugiram de um presídio na zona leste de São Paulo na noite de ontem. A ação aconteceu por volta das 8 horas da noite neste centro de detenção provisória do Belém, na zona leste da capital paulista. Os presos danificaram parte de um alambrado, além de um trinco de ferro do portão e uma janela de um dos banheiros. Os detentos cumprem pena em regime semiaberto. Antes de fugirem, eles renderam o segurança da unidade, que teve as mãos amarradas com uma corda feita com sacolas plásticas. O grupo roubou do agente o par de tênis e o radiocomunicador. Em nota, a Secretaria da Educação Penitenciária confirmou a fuga e informou que não houve feridos. O caso foi registrado como evasão e roubo e está sendo investigado pela Polícia Civil. Na zona norte do Rio de Janeiro, 9 pessoas ficaram feridas após o motorista de um ônibus perder o controle do veículo, arrastar carros e bater em um muro. Ele passou mal depois de uma crise de hipoglicemia. 2 pessoas estão em estado grave. O motorista também segue internado e o estado de saúde dele é estável. E no Recife, uma mulher foi agredida em um restaurante porque o agressor pensou que ela fosse uma mulher trans. Uma mulher de 34 anos levou um soco no rosto dentro de um restaurante na zona norte do Recife. Na saída do banheiro, um homem perguntou qual era o gênero dela. Ao questionar o motivo da pergunta, a mulher foi agredida. A ocorrência foi registrada como lesão corporal, mas a vítima acredita que tenha sido vítima de transfobia. Ela é uma mulher cis que se identifica com o seu gênero biológico. O agressor teria sido escoltado para fora do restaurante pelos seguranças do local, mas está em liberdade. A Polícia Civil investiga o caso. O miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que é o maior miliciano do Rio de Janeiro, passou hoje por audiência de custódia. Ele se entregou à polícia. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão do criminoso, que está em uma cela individual no presídio Bangu 1, em uma galeria reservada a milicianos. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Natália Fonseca. Oi, boa noite, Natália. Como foi essa audiência? Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos. A audiência foi realizada por videoconferência por medida de segurança. Zinho ficou o tempo todo algemado. O miliciano permanece sem direito a banho de sol para não ter contato com outros presos. E as refeições são servidas na própria cela. Chefe da maior milícia do Rio de Janeiro e com 12 mandados de prisão em aberto, ele estava foragido desde 2018. Mais cedo, após compromisso em Brasília, o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, disse que a prisão de Zinho não é o encerramento de um trabalho, mas o início de uma série de investigações para identificar conexões políticas e financeiras das organizações criminosas com as quais ele teve envolvimento. Vamos ouvir. A prisão do líder de uma organização criminosa não encerra o trabalho, ao contrário. Ele abre novas possibilidades de investigação, porque não adianta você prender um líder porque ele rapidamente é substituído. Nós temos que ir no coração das organizações criminosas, desmontando suas conexões políticas, suas conexões financeiras, para devolver a autoridade sobre o território ao Estado, ao povo do Brasil e do Rio de Janeiro.
A Justiça condenou os governos federal do Amazonas e a Prefeitura de Manaus a indenizar a família de uma paciente que morreu devido à falta de oxigênio em um hospital público durante a pandemia de Covid-19. Na decisão, a juíza leva em conta uma determinação da época não cumprida para que a vítima fosse transferida de unidade pela falta do equipamento e considera omissão por parte dos réus na obrigatoriedade de abastecer adequadamente as unidades de saúde. No processo, a família ainda acusa a equipe médica de não ter tentado reanimar a paciente por falta de leitos. A indenização imposta é de R$ 1.400.000. Os réus ainda podem recorrer da decisão. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, regulamentou a lei que prevê o fornecimento gratuito de remédios à base de cannabis pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Ao vivo, o repórter David Diogo tem as informações. Oi, David, boa noite. Notícia importante, né? Muita gente depende disso, depende desses medicamentos à base de cannabis para tratar uma série de doenças. Exatamente, Amanda. Boa noite a você, ao Augusto e a todos que nos acompanham. A lei publicada hoje no Diário Oficial do Estado define que a Secretaria Estadual de Saúde é a responsável pelo fornecimento dos medicamentos e também pelo recebimento e análise das solicitações, que é muito importante, hein? Devem ser feitas pelo paciente ou por representante legal. Isso está bem escrito, né, e definido ali em destaque dentro da lei. O fornecimento dos remédios à base de canabidiol poderá ser feito pelo período máximo de 6 meses, contando a partir da data da primeira retirada, que será feita nas farmácias de medicamento especializado. Durante o tratamento, a Secretaria poderá exigir exames e relatórios médicos complementares, assim como a avaliação do paciente por meio presencial ou até mesmo virtual com médico indicado pelo próprio órgão. O fornecimento de medicamentos pode ser interrompido caso esses exames indiquem que o tratamento não está sendo eficaz ou esteja comprometendo a segurança do paciente. A lei proíbe a doação, empréstimo, repasse, comercialização ou oferta a produtos à base de cannabis fornecidos ao paciente ou ao seu representante legal. A regulamentação também limita aí a abertura do tratamento para apenas 3 condições. São elas: as síndromes de Dravet e Lennox-Gastaut e a esclerose tuberculosa. No entanto, a expectativa é que o rol de doenças seja ampliado com o tempo. Augusto. Perfeito, obrigado, David. O ministro interino da Justiça, Ricardo Capelli, reuniu-se hoje com integrantes da alta cúpula da Segurança Pública de Brasília para definir estratégias para o ato em memória dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. No comando do Ministério da Justiça até o dia 5 de janeiro, data em que Flávio Dino retorna das férias, Ricardo Capelli é o responsável pelos preparativos que buscam evitar contratempos no evento que marca 1 ano dos ataques antidemocráticos realizados em Brasília. Capelli disse que o governo monitora possíveis planos golpistas durante a solenidade. O Brasil é um país livre, democrático, manifestações democráticas são sempre bem-vindas e são absolutamente naturais. O que a gente tem monitorado é ameaças, ataques às instituições democráticas, mas até o momento não há nada que preocupe. Acontecerão reuniões técnicas daqui até o dia 4. E no dia 4, às 10 da manhã, nós voltamos aqui ao CIOB para fechar o planejamento e assinar o plano de ações integradas que vai definir exatamente qual a responsabilidade de cada um para a segurança do ato do dia 8. O evento deve ser feito no Salão Negro do Senado Federal, com a presença do presidente Lula, dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, líderes das casas que foram vandalizadas no início do ano.
O ato simbólico será realizado para demonstrar que a democracia prevaleceu. Em meio aos preparativos, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, anunciou que não vai comparecer ao evento. Ele está com uma viagem marcada para os Estados Unidos. Ibanez foi um dos investigados pelos atos de 8 de janeiro. Ele foi acusado de omissão e conivência com os ataques e chegou a ser afastado do cargo por 90 dias. Após as investigações, no entanto, o Ministério Público concluiu que não havia indícios contra o governador. O Palácio do Planalto e o prédio do Supremo Tribunal Federal foram os mais depredados. O quebra-quebra foi registrado pelas câmeras de segurança e as imagens serviram como prova contra os golpistas. Na época, quase 1.400 pessoas foram presas pelos crimes de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e deterioração de patrimônio tombado. 1.390 pessoas foram denunciadas. Hoje, 66 pessoas continuam presas. Quem aguarda o processo em liberdade cumpre medidas cautelares. 30 pessoas já foram condenadas. O presidente Lula viajou hoje para o Rio de Janeiro, onde vai passar o fim de ano, acompanhado da primeira-dama e de familiares, na base naval da Restinga de Marambaia. O local, administrado pelas Forças Armadas, tem acesso restrito e, tradicionalmente, é usado por presidentes durante períodos de descanso. O presidente Lula deve voltar a Brasília no dia 3 de janeiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou hoje a reoneração de impostos sobre o preço do diesel a partir de janeiro. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e tem mais informações. Igor, primeiro boa noite a você, essa é uma novela da reoneração. Só para a gente lembrar, quando você fala de reoneração, é que os impostos federais como o PIS e COFINS voltam a incidir sobre o preço do diesel. O Fernando Haddad já tinha feito essa reoneração no primeiro semestre do ano sobre os preços da gasolina, né? Então voltou a cobrar os impostos federais sobre a gasolina e agora faz a mesma coisa com o diesel. A partir de quando vale essa medida, Igor? Amanda, Augusto, boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Rede TV News. A reoneração será feita já a partir do dia 1º de janeiro. Segundo o ministro Fernando Haddad, a cobrança total dos impostos deve gerar 30 centavos a mais no preço do diesel. E como já há uma expectativa, já estava prevista essa reoneração, não deve gerar um impacto negativo, não deve pesar no bolso dos motoristas. É que desde o início do mês, a Petrobras tem feito redução no preço do combustível. Hoje, inclusive, a estatal anunciou que o diesel deve ficar 30 centavos mais barato a partir de amanhã. O gás de cozinha e a gasolina continuam com os preços estáveis. Com a queda para as distribuidoras, na bomba, o diesel deve gerar algo em torno de R$ 4,63 e R$ 8,26. Vai depender do ponto de venda e também da região. A Petrobras disse que durante todo o ano de 2023, o diesel ficou R$ 1,01 mais barato, uma redução de 22,5%. E é exatamente por isso que o ministro Fernando Haddad acredita que mesmo com a volta da cobrança dos impostos, ou seja, mesmo com a reoneração, o diesel deve ficar mais barato em 2024. Vamos ouvir o ministro. É para todo mundo ficar atento, né? Que quando vier um argumento de aumento de preço, tem nada a ver, né? Estamos num país de livre mercado, os preços não são tabelados, mas no que diz respeito ao preço da Petrobras, neste mês de dezembro, o preço caiu mais, então não há nenhuma razão para a gente ter impacto no preço do diesel. Ao contrário, deveria ter ainda uma pequena redução. Igor, ainda sobre a desoneração da folha, tem aí uma previsão de quando o ministro vai anunciar as medidas alternativas? Pois é, Augusto, o ministro Fernando Haddad se encontrou com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, no final da tarde, depois ele falou com a imprensa. Segundo o que disse Haddad, essas medidas alternativas à prorrogação da desoneração da folha de pagamento devem ser apresentadas ao Congresso Nacional até quinta-feira. Haddad disse que essas medidas vão ser alternativas justamente porque deve resolver o problema da inconstitucionalidade da lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e que garante a prorrogação da folha de
desoneração da folha de pagamento até 2027. Essa lei foi derrubada, foi vetada pelo presidente Lula, mas o veto foi derrubado logo em seguida pelo Congresso Nacional. A Advocacia Geral da União disse que a lei é inconstitucional e por isso Haddad deve apresentar essas medidas alternativas. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor. Haddad não descansa, né? Está em busca de arrecadação mesmo nessa reta final do ano. E olha, o Ibovespa, o índice Bovespa, fechou a terça-feira em alta de 0,59% e pela primeira vez na história encerrou o dia na faixa dos 133 mil pontos. Já o dólar comercial fechou em queda de 0,79%, cotado a R$ 4,82, o menor índice desde agosto. E olha, um dia depois das comemorações de Natal, acontece muito, né, Amanda? Muita gente aproveita para trocar os presentes que não serviram ou não agradaram muito. E na busca pelo presente ideal, os lojistas também aproveitam para aquecer as vendas. Quem sabe vender alguma coisinha a mais para aquele consumidor em busca de uma oportunidade e para o vendedor aumentar os lucros. Nadiele veio trocar o chinelo que o marido ganhou no Natal. E nesse passeio pelo shopping, aproveitou para fazer mais compras. O filho acabou querendo igual do pai também, agora os dois vão andar juntos. Mesmo com grande parte dos clientes interessados em trocar os presentes de Natal, os lojistas também aproveitam a data para aquecer as vendas e aumentar os lucros. É que muitos consumidores acabam gastando mais na hora de escolher o produto preferido. As pessoas acabam não resistindo, né? Você vem fazer uma troca de um presente, vê alguma outra coisa que de repente na correria das compras de Natal não conseguiu levar e aí aproveita esse momento e já incluir na compra. Essa loja aproveitou o dia para oferecer mais uma promoção e aumentar as vendas. A loja criou uma ação para poder aumentar um pouco o nosso nível de vendas. Você, na troca, na segunda peça, você ganha até 20% de desconto. A maioria das lojas fazem as trocas como cortesia. Não é uma obrigação, mas é uma forma de conquistar ainda mais o cliente. Eles oferecem como uma cortesia e já especificam também qual é a sua política de troca. Então, normalmente é um ticket de troca mesmo de presente, a etiqueta no produto, o produto estando em bom estado, mas cada loja tem uma política de troca. Os preparativos para o Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro, já estão a pleno vapor. Esse ano, a segurança será reforçada com câmeras de reconhecimento facial. Cerca de 2 milhões de pessoas são esperadas para a virada do ano. Na praia de Copacabana, a estrutura já está montada e equipes trabalham nos últimos ajustes. Cerca de 2 milhões de pessoas devem lotar a orla para dar as boas-vindas a 2024. Atrações como Ludmilla, Luísa Sonza, Jorge Aragão, Belo, entre outros artistas, vão agitar 2 palcos montados na areia, uma novidade na virada do Rio. A tradicional queima de fogos terá 12 minutos. Serão 34 mil disparos pirotécnicos embalados por uma orquestra sinfônica. 20 torres de som vão estar espalhadas pela orla e no céu um show com 800 drones. Serão 61 torres de segurança, 150 detectores de metal, 800 grades, 15 lanternas do tipo holofote e 64 viaturas baseadas em pontos estratégicos do bairro. O destaque deste ano será o vídeo monitoramento em tempo real da orla com câmeras de reconhecimento facial. Então, a população, antes de passar efetivamente pelo ponto de revista, ela já vai passar por uma câmera que vai jogar essa informação para o CICC e o agente no ponto de revista já recebe essa informação. Se aquela pessoa que está adentrando aquela rua para acesso à Atlântica tem mandado de prisão ou não. Além disso, como coloquei anteriormente, a verificação com o detector de metal e o recolhimento de todos os objetos perfuro-cortantes para a gente evitar incidentes nesse sentido. A segurança também será reforçada com plataformas de observação para os agentes, pontos de bloqueio e de revista, quadriciclos e tendas. Serão quase 3 mil policiais militares atuando aqui em Copacabana durante o evento, 11% a mais do que no ano passado. No trânsito, os acessos a Copacabana serão bloqueados a partir das 7h30 da noite do dia 31. Só será permitido circular de ônibus e táxi. Lucas já está na contagem regressiva para o maior Réveillon do mundo. A gente espera que seja assim, alegria, paz, porque é pra gente começar o ano novo bem, né? Começar o ano novo bem, renovado, pra alcançar os objetivos e talvez daqui um ano chegar aqui de novo.
Olha, dezembro é um dos meses mais movimentados nas academias de ginástica. Claro, todo mundo quer ficar em forma para o verão, aquele projeto verão para ficar no shape, né, Amanda? Quer se exibir na praia, né? Com esse calorão que faz no país. Olha, mas especialistas alertam que fazer essa mudança de hábitos assim, de forma repentina, né? Querer o resultado todo de uma vez, pode não ser tão saudável assim. A quantidade de pessoas nas academias nesta reta final de 2023 não deixa dúvidas. O Projeto Verão está mais firme do que nunca. Não, está sim, visando também a saúde, não só o corpo, a estética, mas eu estou procurando mais a saúde, chegar no peso ideal e ter uma qualidade de vida melhor. Então, mais ou menos umas 2 semanas, em vez de fazer igual o pessoal, vou deixar para o ano que vem, eu vou deixar para a segunda, eu comecei numa quinta, foi numa quarta, e há umas 2 semanas atrás, mas para melhorar mesmo a qualidade de vida e, consequentemente, se o corpo vier, melhor ainda. É um movimento que se repete todos os anos. O número de alunos sempre aumenta neste período. A busca pelo corpo ideal para curtir as férias de verão e o carnaval faz com que mais pessoas procurem pelas academias. A gente tem em média de 25% a 30% de aumento. Nos horários de pico, nós percebemos que existe bastante procura, né? O pessoal que vem cedo, antes do trabalho e pós-trabalho. Então a academia fica bastante movimentada. A balança é a grande inimiga neste fim de ano. Como conseguir manter o peso diante de tanta comida, festas e confraternizações? Pois é, pensando nesse desafio, tem gente que se prepara o ano inteiro. Mas também tem aquelas pessoas que deixam para buscar o balde, que chutaram o ano inteiro só agora. O problema é que essa mudança brusca de rotina pode mais atrapalhar do que ajudar. A Karina que o diga, ela contraiu uma hérnia de disco no fim do ano passado, devido à rotina intensa de treinos. E por pouco não teve uma lesão mais grave. Eu senti uma pressão na coluna e eu tive um abaulamento discal. O disco ele inchou, encostou na vértebra e ele causou uma hérnia de disco. Só que como era final de ano, eu continuei treinando, tomando medicação, me automedicando. O que houve piorou a situação. Quando foi em janeiro, fiquei 3 meses de cama, que realmente foi onde teve o ápice. Situações como a da Karina acendem um alerta sobre a importância de cuidar da saúde com acompanhamento profissional. E sabe aquela história de que treinar em jejum ajuda a conquistar os resultados mais rápido? Pode esquecer. Nós temos que lembrar que o exercício é hipoglicemiante, ou seja, o exercício baixa a glicose no sangue e isso pode trazer tonturas, pré-síncope ou acidentes com quedas que vão aumentar o risco de lesões osteomusculares. Tem que ter cuidado com os exageros, né? Nos exercícios, também na comilança. E olha, as tradições culinárias que prometem mais do que apenas uma mesa farta no dia 31 de dezembro. Na noite de Réveillon, ingredientes supersticiosos se transformam em um ritual que passa de geração em geração. Quem não quer começar o ano com muito dinheiro no bolso, com saúde para dar e vender? Como muitos brasileiros são supersticiosos, além de usar branco, dourado na virada do ano, muitos também acreditam que os alimentos podem dar uma forcinha extra. A lentilha é um costume antigo, né, da minha mãe e diz que atrai prosperidade. Então nós seguimos a tradição. Hora de aproveitar as dicas e encher o carrinho com alimentos que vão garantir um ano cheio de coisas boas. Aqui nessas sacolas estão os ingredientes para um super 2024. Bora preparar nossa receita então. Entre os alimentos que trazem sorte para o ano novo, um dos mais famosos é a lentilha. O grão tem formato semelhante ao de uma moeda e por isso é um símbolo mais popular de fartura e riqueza. Comer misturada com o arroz é uma superstição para que o ano chegue com muita prosperidade. Já a romã simboliza a fertilidade e a carne na hora da ceia não pode ser aves. O frango é porque ele cisca para trás, né? E o porco porque ele fuça para frente. Tanto o porco como o peixe ele nada para frente. Então, assim, o pessoal quer virar o ano aí, nada, o que aconteceu de errado no ano de 2023, para 2024 eles querem entrar com o pé direito e deixar tudo certinho. Hora de colocar a mão na massa com a ajuda do chefe.
E depois de tudo pronto, é hora de comer e esperar que 2024 seja realmente tudo de bom. O boletim médico da triatleta brasileira Luísa Batista, divulgado pelo Hospital das Clínicas, diz que ela apresentou melhora hemodinâmica e respiratória, mas que o estado da atleta é grave e ela continuará internada. Luísa foi vítima de um atropelamento no último sábado, no interior de São Paulo, enquanto treinava de bicicleta. O ano de 2023 teve muitos feriados. Só os prolongados foram 7. 2024 não terá tantos assim. Tem gente que acha bom, gente que acha ruim. O comércio, por exemplo, ou melhor, o turismo, lamenta as poucas emendas de feriado. E o comércio, por outro lado, fica aliviado. Quando um feriadão se aproxima, é aquela história. Estradas e aeroportos lotados. Praias, piscinas e parques cheios. Cada um busca a diversão que mais gosta. Sair com a família, dar uma voltinha aqui na praia, viajar para fazenda também é bom. Sempre é isso. Em 2023 tivemos 9 feriados. Só de emenda foram 7. Um prato cheio para o turismo, mas nada bom para o comércio. Os feriados, que foram muitos no ano de 2023, impactaram significativamente o segmento do comércio, né? Aquele que está relacionado ali com aquela venda direta, que ele precisa ter uma movimentação mais significativa do consumidor no seu estabelecimento. Então, esse setor de atividade, ele acaba tendo um reflexo negativo quando você tem um número muito grande, né, de feriados. Esse ano deve encerrar com mais de 70 bilhões de reais injetados no turismo através dos feriados prolongados. Bom para quem trabalha e para quem curte. É o momento que vem mais cliente para casa e no final da noite saímos todo mundo sorrindo, alegre, contente, com o bolso cheio, né? E cada vez mais tentamos agradar cada vez mais o turista para que façam eles gastar mais ainda para a nossa comissão aumentar muito mais. Viajar, né, conhecer os lugares em primeiro lugar, né? Ir à praia, curtir piscina, curtir lugares, conhecer novos lugares, adoro. Em 2024, o calendário das folgas oficiais está encolhido. Apenas 3 feriados vão cair em uma sexta-feira ou numa segunda. São eles o dia 1º de janeiro, 29 de março, a Paixão de Cristo e 15 de novembro, a Proclamação da República. Mesmo assim, nada que abale o vendedor de água de coco, Tiago. Sempre quando não tem feriado, é aquela caída, é um movimento mais fraco, mas os finais de semana sempre dá uma melhorada melhor e a gente consegue trocar o feriado pelo final de semana, né? Então sempre o movimento mantém ali aquele ritmo bom. Quem pretende aproveitar 2024 para conhecer lugares novos, o negócio é ficar atento ao calendário e se planejar. Eu pretendo vir aqui novamente, com fé em Deus, e conhecer praias que eu ainda não conheço, como Canoa Quebrada, Jeri. E aí, ano que vem, é planejar para curtir mais ainda e trabalhar. A próxima viagem que eu quero fazer é uma viagem de passeio para outras praias que não seja aqui em Fortaleza. Em Pernambuco, o governo do estado vai colocar em prática um novo plano de ação para enfrentar os incidentes com tubarões. Além de ser um perigo para os frequentadores das praias, o problema prejudica comerciantes e frustra turistas. A partir de fevereiro, 120 placas de sinalização advertindo sobre a possibilidade de ataques de tubarão devem ser instaladas pelo litoral da região metropolitana do Recife. São placas que vão vir com informações sobre segurança aquática, que vão vir com informações sobre o ambiente, né, a parte da educação ambiental, e também focado nos incidentes com tubarões. A ação faz parte do plano desenvolvido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco. Dos 187 quilômetros de litoral, 33 apresentam riscos de ataques de tubarão. A educação ambiental tem sido a aposta para diminuir os incidentes. É um instrumento de gestão que vai trazer a educação ambiental para o público, para os frequentadores da praia, para a população, para que possa orientar essa população de como usufruir desse ambiente. Então, aí vão ser várias ações voltadas à educação ambiental
e também ações voltadas a essa educação nas escolas. Dos 77 registros feitos pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, que acompanha os ataques desde 1992, 15 aconteceram neste trecho da Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Mesmo com as placas de sinalização, muita gente prefere arriscar. Somente neste ano, 2 casos aconteceram aqui em Piedade e um em Olinda, na região metropolitana do Recife. Em fevereiro, André Luiz Gomes da Silva, de 32 anos, foi atacado nos membros inferiores enquanto surfava na praia de Olinda. Já em março, Cailane Timóteo Freitas, de 15 anos, perdeu o braço após um ataque em Piedade. Um dia antes, um outro adolescente de 14 anos foi atacado também em Piedade e teve a perna amputada. O perigo frustra alguns turistas que vêm para cá. Essa família do Macapá resolveu conhecer o litoral pernambucano, mas o jeito foi curtir a praia longe do mar. Gostei muito da praia, mas infelizmente não podemos tomar banho, né, por causa dos tubarões. E viemos só mesmo dar uma olhadinha. Comerciante há 33 anos aqui na Igrejinha de Piedade, Dona Marli colocou piscinas de plástico para tentar segurar a clientela. Mesmo assim, o movimento não é mais o mesmo. A gente aqui não pode morrer de fome, porque aqui tem 55 comerciantes no Polo 1, de frente à Igrejinha. Hoje se encontra 4 e não tem movimento. A tendência é fechar. Eu vivo dessa praia. Não posso sair dela. Diversos fatores contribuem com o aumento dos incidentes, como o desequilíbrio ambiental e a consequente migração dos tubarões por um canal profundo que fica muito próximo às praias. No entanto, é possível aproveitar as belezas da região de maneira segura. Explicando à população e alertando a população dos perigos, ela vai conseguir usufruir do ambiente costeiro, da praia, do ambiente marinho com mais segurança e mais responsabilidade também. Verão também é tempo de cuidar da saúde da pele. O mês de dezembro marca a campanha muito importante de conscientização do câncer de pele. 35 graus pouco antes do meio-dia. O calorão tem assustado os paulistanos. Eu sei que causa muitas doenças de pele, né? Mas, de vez em quando eu uso. Não é todo dia, não. Mas hoje eu não usei, não. Guilherme também era assim. Não usava protetor de jeito nenhum. De repente, surgiu uma mancha nas costas, perto do ombro. Ele fez uns exames. Era câncer de pele. Para mim foi um baque, na verdade, porque foi exatamente 6 meses depois da minha mãe ter falecido também de câncer. Depois de um longo tratamento com imunoterapia, Guilherme se viu livre da doença. A campanha Dezembro Laranja é educativa, quer mostrar para a população que a prevenção é importante e que alguns cuidados simples podem proteger o corpo da radiação ultravioleta, que é o principal fator de risco para o câncer de pele, porque induz a lesões no DNA. As pessoas têm a percepção de que o melanoma é uma pinta, né, que eu chamo um névoa na pele, algo pequeno, mas um tumor tão pequeno quanto algo menor que 1 milímetro pode levar a uma doença gravíssima. É um dos tumores mais agressivos que a gente trata na oncologia. E a gente tem como prevenir essa doença, né, muitos dos casos, né, dessa doença. Então, é uma conscientização que a população precisa ter. São 185 mil casos de câncer de pele por ano no Brasil. Atinge principalmente pessoas com mais de 40 anos e pode matar. Em 2020, o câncer de pele não melanoma causou a morte de 2.653 pessoas no Brasil, 1.534 homens e 1.119 mulheres. O câncer de pele melanoma matou 1.923 pessoas, 1.120 homens e 803 mulheres. A chance de cura é de 90% quando a doença é diagnosticada na fase inicial. Evitar as horas de pico de sol, se proteger com protetor e roupas, evitar a exposição solar proposital, como a gente faz na praia, né? E prestar atenção no seu corpo, na sua pele, e se você tiver indicação por um profissional, fazer o acompanhamento regular com o dermatologista. O ministro interino da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, informou nas redes sociais que encaminhou à Polícia Federal uma determinação para que o órgão apure uma ameaça feita ao presidente Lula por um usuário da plataforma X, o antigo Twitter.
O suspeito comentou em uma publicação do deputado federal Nicolas Ferreira que falava de Lula, que era preciso fazer uma vaquinha para pagar um mercenário com um rifle de alta precisão. Ainda na rede social, o usuário debochou da repercussão do caso. Afirmou que não gastaria para eliminar um presidente da República e que está sendo vítima de uma perseguição política. 21 brasileiros que deixaram a faixa de Gaza com seus parentes saíram hoje de Brasília com destino a Campinas, em São Paulo. Eles chegaram à capital federal no último sábado. Ontem, participaram de almoço de boas-vindas com o presidente Lula. Esse foi o terceiro grupo de brasileiros repatriados. Ao todo, o governo já resgatou da zona de conflito na faixa de Gaza 109 pessoas. Olha, no Grande Recife, 2 crianças ficaram presas em uma roda gigante de um parque de diversões. O incidente aconteceu perto das 7 horas da noite de ontem na cidade de Jaboatão dos Guararapes, que fica a 15 quilômetros do Recife. A cadeira da roda gigante em que estavam 2 crianças quebrou. O momento de pânico foi registrado por populares. 3 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para auxiliar no resgate das vítimas que saíram ilesas. O parque funcionava com um alvará provisório e na tarde de hoje, quando nossa equipe de reportagem chegou ao local, todos os brinquedos estavam sendo desmontados. Os responsáveis pelo parque não foram localizados. Em setembro deste ano, outro acidente envolvendo o parque de diversões ocorreu em Pernambuco, mas desta vez o desfecho foi diferente. Uma mulher de 34 anos foi arremessada deste brinquedo que chega à altura de 12 metros. A vítima foi socorrida em estado grave, após sofrer traumatismo craniano. Desde o acidente há 3 meses, Davine Cordeiro está internada na UTI de um hospital do Recife. Após 10 cirurgias, sendo 2 no cérebro, a professora já respira sem ajuda de aparelhos, mas ainda não fala e nem consegue mexer partes do corpo. Segundo a família, ela deve ter alta em breve para continuar recebendo os cuidados em casa. O Corpo de Bombeiros faz um alerta e destaca o que deve ser observado em brinquedos de parques para garantir a segurança dos usuários. Observar seu estado de conservação, se a estrutura ela é adequada, a parte elétrica, se existe algum tipo de improviso, né? Mas lembrando que o primeiro passo é procurar saber do proprietário se realmente aquele parque está autorizado a funcionar naquele local. Em casos de acidentes, os bombeiros advertem. Manter a calma, sei que é difícil, mas manter a calma. Ligar 193, né, que através do número, o despachante ele já vai fazer as primeiras orientações enquanto despacha as equipes necessárias para fazer o socorro. Não mexer na vítima. As escolas particulares vão ficar mais caras a partir de janeiro. Pelo 2º ano seguido, o setor reajustou as mensalidades acima da inflação. A Gabriele, mãe do Gael de 2 anos, precisou procurar uma nova escola para o filho estudar no ano que vem. O agora antigo Colégio da Criança reajustou a mensalidade em 10% e ficou muito pesado para o orçamento da família. A gente precisa de uma escola que seja integral, que tenha alimentação, que tenha as atividades que ele precisa durante todo esse período, né? Então a gente conseguiu uma escola com uma proposta com o mesmo valor que a gente paga em 2023, mas sem esse aumento de 10%. Então, para esse ano, a estratégia foi essa. As mensalidades escolares devem ter reajuste de 9,2% em 2024, valor maior que a inflação prevista para este ano, de 4,53%. Segundo o setor, este aumento ainda busca reverter os prejuízos da pandemia de Covid-19. O que nós temos que pensar é que as escolas deram em torno de 22% de desconto na época da pandemia. Então, na verdade, é só uma recuperação da perda que ocorreu e que vai levar mais ou menos 3, 4 anos para voltar ao normal as mensalidades. Esse é o 2º ano consecutivo que o setor privado define um aumento acima da inflação. Os pais que tiverem dificuldade para manter o filho na mesma escola podem tentar negociar um descontinho na mensalidade. Não custa tentar.
O ideal seria a família negociar com a escola, não ganhar prazo, e sim diminuir o valor da parcela, porque senão você só está adiando o problema. Então, realmente tentar barganhar algum tipo de desconto que a escola aceite e que esteja em linha com a inflação, para não fugir muito disso, que é o reajuste normal, né? Então, tentar realmente chegar no menor valor possível do pagamento da mensalidade. Olha, o Rede TV News fica por aqui. Amanhã tem mais a partir das 7h20. Você, como sempre, é nosso convidado especial. Até lá. Boa noite. Boa noite, até amanhã.